Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, Deus abençoe você que está aqui nesse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sinais proféticos por meio das autoridades, né? Sinais da vinda de Jesus Cristo, dos juízos de Deus. Eu gostaria que você visse, esse conteúdo está relacionado com aquele de 2 Timóteo 2, 3 em diante, que nós já lemos aqui, sobre sinais proféticos por meio dos seres humanos, os seres humanos de hoje. Hoje nós vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as coisas, todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você que está aqui. Hoje nós vamos falar daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. E Jesus, ele disse que nos supriria conforme as suas riquezas em glória. Deus é rico? Com certeza, ele tem todas as coisas, e se ele fez o homem, e se ele fez a natureza, e se ele fez a comida para o ser humano, foi para que o homem tivesse o seu suprimento diário. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, de lá em Gênesis, depois que o homem pecou. Antes não, antes o homem era só para administrar a terra, porém ele pecou, e aí ele tem que trabalhar até hoje para poder se sustentar. Mas aqueles que têm compromisso com Deus, aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e seguem os mandamentos de Deus, Deus tem compromisso com ele, e é por isso, e é para esses que está escrito, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que aceitaram a Cristo Jesus. Não é automático, como muitos pensam, até alguns falsos mestres ensinam que Jesus morreu por você, agora não precisa fazer mais nada. Não, não é automático, nada é automático. Você tem que aceitar e seguir os seus mandamentos. Ele disse, aqueles que seguem os meus mandamentos, esse me ama, e eu amo também. Então ele ama, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas não é automático. Todo aquele que nele crê, diz ali João 3,16, tem a vida eterna. Mas eu creio em Jesus. Não é esse crer em Jesus, é crer e seguir. A palavra de Deus é bem clara e a pessoa tem que estudar. Não é só acreditar em Jesus. Não, até os demônios creem, é por isso eles são salvos? Não, diz a palavra de Deus que eles não são salvos. Então, meus irmãos, é óbvio que não é para todo mundo. É só para aqueles que creem e seguem os mandamentos. Não, mas eu fumo, eu bebo, eu prostituo. É para mim? Não, claro que não. Você não tem compacto com Jesus. Não tem. Só tem pacto quem faz a vontade de Deus. Não, mas eu aceitei Jesus, eu fui numa igreja evangélica, eu aceitei Jesus, eu me batizei. E daí? Você segue os mandamentos de Deus? Se você não segue, você não tem pacto. Você fez um ritual apenas. E não é de ritual que se vive. Né? A palavra de Deus diz que aqueles que seguem os meus mandamentos, esses que me amam, Jesus. Esses que eu tenho compromisso. Então é com você, se você aceitou Jesus. Se você não aceitou, hoje você tem a oportunidade aqui. Vamos fazer uma oração agora. E se você aceitar Jesus, você vai ser coberto por Deus. Nós estamos vendo aí muitas coisas acontecendo no mundo. Né? O que está acontecendo no mundo? A gente sabe que no Brasil nós estamos passando por uma situação bem complicada. Né? Assim como Saul desobedeceu, sendo um líder de Israel, e perdeu o cargo dele, perdeu o reinado dele, e foi para o inferno. Né? Assim nós estamos vendo também muitas autoridades, eles não querem saber de você, eles não estão nem aí para o povo brasileiro, eles estão aí para os interesses dele, assim como fez Saul 2 vezes, e por isso foi tirado o reino deles. Né? Nós vemos lá em Daniel 21 que diz assim, ele, Deus, muda os tempos e as horas, ele remove reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido de todos e conhece o que está em trevas. Mas com ele, com Deus, mora a luz. Então veja bem que Deus conhece. Quando ele diz remove reis, aqui está simbolizando as autoridades constituídas por Deus. Ele pode colocar, assim como ele coloca, ele também tira. Deus dá e ele tira. Aqueles que não estão administrando bem e ainda oprimindo a humanidade, ele pode tirar. Com certeza ele tira. Né? Então o que eu quero deixar aqui para vocês é essa palavra do rei, esse ensinamento, que já foi lá com os israelitas. Enquanto os israelitas estavam reunidos para confirmar Saul como seu rei, Samuel os repreendeu por sua ingratidão e os exortou a seguir o Senhor. Quando ameaçado por um ataque dos filisteus, Saul desobedeceu ao Senhor, oferecendo um sacrifício em vez de esperar que Samuel fizesse. Isso Samuel disse para ele esperar 7 dias, ele não esperou. Desobedeceu. Jonatas, seu filho, filho de Saul, lideraram os israelitas à vitória na batalha contra os filisteus. Mas Saul novamente desobedeceu a Deus, não cumprindo o seu mandamento de destruir os amalequitas por completo e também destruir todos os seus animais. E por essa desobediência o Senhor rejeitou Saul como rei de Israel. Ou seja, ele não obedecia, ele era desobediente a Deus. E os desobedientes, os rebeldes, não ficam com Deus. Deus não tem compromisso com eles. Okay? Então nós vamos orar, meus irmãos, nós sabemos que nós estamos passando por situações difíceis, nós vamos orar para que Deus faça justiça. Né? Lá no Sermão do Monte, Deus disse, vamos lá em Mateus 7, eu vou ler aqui para vocês, o que diz lá quanto à justiça de Deus, justiça que o povo de Deus pede, justiça que os servos de Deus pedem, está escrito lá, abra lá em Mateus 7,
Deixa eu ver se é 7 ou é 6 aqui. Sermão do Monte. O Sermão do Monte diz assim, ó, lá em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, com que os juízos, porque julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, estando uma trave no teu? Então muitos aí estão sendo juízes. E no versículo 5 diz assim, ó, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então muita gente está julgando aí coisas que nem ele mesmo faz. Fala uma coisa e faz outra. A Bíblia condena. A Bíblia, boca de Jesus, hein? Boca de Jesus que está aqui. Está falando sobre os Sermão do Monte. E ainda no Sermão do Monte diz que aqueles que têm sede e fome de justiça serão fartos, né? Diz aqui, ó, versículo 9. Vamos lá. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, aqueles que promovem a paz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados, versículo 11, sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, por causa de Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então veja bem que fala sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus não é como a justiça do homem. Lá em Isaías fala que a justiça de Deus e a justiça do homem, aliás, são como trapos de imundícia. Então, quantas justiças dos homens, dos julgadores, são trapos de imundícia diante de Deus? É assim que o profeta falou lá, mandado por Deus, porque o profeta é porta-voz de Deus, ele só fala o que Deus manda ele falar. Então, Deus olha, está olhando para o Brasil e vendo muitas justiças como trapo de imundícia. Então, amanhã o pessoal vai para as ruas aí pedir justiça, pedir que cumpra a Constituição. Vamos orar agora para que isso se cumpra, para que se cumpra verdadeiramente as leis brasileiras, as leis que foram feitas para o povo. Né? O povo está sendo injustiçado. Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não fará justiça? Né? Tem uma parábola que diz, lá do juiz Inico, que o juiz não cria em Deus e não estava nem aí para os homens, para os seres humanos, e fazia todo tipo de maldade. E a viúva tinha um caso lá para receber dinheiro. Naquela época as viúvas não tinham com quem sustentar, que eram os homens que sustentavam as mulheres, e elas precisavam receber dinheiro. Pela morte daquele homem, ela tinha um dinheiro para receber, pela morte do seu marido, mas não recebia. E o juiz não estava nem aí, mas pela insistência dela, todos os dias ali, aquele juiz, para não, vamos dizer na linguagem de hoje, não encher o saco dele, ele fez justiça e ela recebeu aquilo que tinha para receber na justiça. E Deus disse, estava falando sobre isso, sobre orar sempre, pedir de Deus que ele, se o juiz Inico fez aquilo, muito mais Deus, que ouve os seus filhos. Se você é filho de Deus, então você tem esse poder de orar a Deus pedindo justiça. Então o que nós vamos pedir é nada mais do que a palavra de Deus, que é a lei maior do que a lei dos homens hoje, nos dá direito. Como filhos de Deus, nós podemos orar, temos liberdade de culto nesse país, ainda, né? Estão querendo tirar, mas ainda temos liberdade de culto, liberdade de religião, liberdade de poder orar, falar com Deus. Oração é falar com Deus. É falar o que você sente, é falar aquilo que você quer de Deus. E aquilo que a lei, a palavra de Deus, a Bíblia, nos dá direito, né? O que a nossa lei, a lei maior, a lei de Deus, que é sobre todas as leis, ela nos dá direito. Então vamos orar, meu irmão, minha irmã, agora pedindo de Deus a bênção para todos os filhos de Deus, para todos os brasileiros, misericórdia, porque assim, Deus abençoa os filhos. Quem não é filho, Deus dá misericórdia. Ele dá todos os dias chuva, sol para todos os filhos e não filhos, todas as criaturas. Criatura é uma coisa, filho é outra. Criatura foi o ser criado. Essa pessoa, para ir para o céu, ela precisa se tornar filho. Como é que ela se torna filha? Aceitando Jesus como seu único. Não pode ter outro Salvador, não pode ter outro Senhor, não pode ter outro Deus. Ela não pode fazer oração para outro ser, a não ser Deus. Senão, Deus não é. Ela não é filha. Ela pode querer ser Deus como um devoto, que isso não diz na Bíblia, que não tem que ter devoto nenhum. Tem que aceitar Jesus e ser filho de Deus e orar só para ele e adorar em espírito e em verdade, não com alguma imagem, com alguma coisa. Então nós vamos orar, meu irmão, minha irmã. Se você crê que Deus crê na Bíblia, você crê, porque isso está escrito na Bíblia, não é dogma de religião, não pregamos aqui, não levantamos bandeira de religião nenhuma, nós levantamos a bandeira, a nossa bandeira, que Jesus é a nossa bandeira, né? Então nós vamos orar a Deus, para que Deus possa abençoar você, sua família, o Brasil, as famílias daqueles que estão aí em Brasília, para que tudo haja pacificamente, porque os servos de Deus são pacíficos. Jesus veio trazer a paz ao nosso coração e nós temos essa paz, a paz de Jesus em nós, e nós também pedimos por aqueles que estão aí nas ruas, que vão fazer manifestação, para que sejam ordeiros e tenham a paz de Cristo no seu coração. Amém?
Vamos lá, louvamos o teu nome, Senhor. Glorificamos porque só tu és Deus, só tu és o Deus de paz, só tu és o Deus verdadeiro, o único Salvador, o único Senhor, o único que deve ser adorado em toda a face da terra, Senhor. A ti dirigimos a nossa oração, Senhor. Mais a ninguém, Senhor. Dobramos os nossos joelhos, ó Deus, todos os dias, a ti, porque só tu mereces os nossos joelhos dobrados, Senhor. Mais ninguém, Senhor. Nós cremos que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único que pode resolver os nossos problemas. Porque, ó Deus, colocastes pessoas aqui, ó Deus, no Brasil, como autoridades desse Brasil, tanto no poder executivo, legislativo e judiciário. Abençoa, Senhor, para que o teu povo tenha paz, tenha graça, tenha misericórdia tua, Senhor. Nós repreendemos todo o mal, todo principado, toda potestade, que quer tirar a nossa liberdade, quer tirar a liberdade do teu povo. Tu não fizestes um povo para ser escravo, Senhor. A tua palavra diz que Jesus veio para que nós tenhamos liberdade, para que nós possamos ser libertos. Senhor, há povos, ó Deus, infiltrados nos poderes, Senhor. Há pessoas infiltradas no poder que não te representam. Não quer que o teu povo fique liberto. Senhor, que venha o teu juízo, que venha a tua justiça sobre eles. Faz, ó Deus, valer o teu sacrifício, o sacrifício do sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue do pacto que tu fizeste conosco, sobre essas vidas, Senhor. Julga, Senhor, com a tua balança. Julga, ó Deus, e coloca neles a tua balança, Senhor, porque tu és o juiz maior, tanto no executivo, como no legislativo, como no judiciário. Faz justiça a tua igreja, faz justiça às famílias do povo brasileiro, faz justiça à tua igreja, ao teu povo que te busca em espírito e em verdade, Senhor. Aqueles que te adoram em espírito e em verdade, faz justiça. Ó Deus, que a tua balança, Senhor, pese. Assim como pesaste Nabucodonosor lá em Daniel 2. Ó Deus, assim como pesaste, ó Deus, ali o rei, e ele disseste que ele foi e estava em falta, Senhor. Pesa, ó Deus, o executivo, o legislativo e o judiciário. E, Senhor, aqueles que estão em falta, Senhor, retira desse país. Retira, ó Deus, do teu povo. Retira diante do povo brasileiro, Senhor. Faz-nos justiça. Faz-nos justiça que nós te pedimos, Senhor. Porque a justiça é igual para todos, tu és o juiz de equidade. Tu não pesas, ó Deus, na balança e não pende a balança para um lado ou para o outro, nem para a esquerda, nem para a direita, mas tu és o justo juiz. Então pesa, ó Deus, a tua balança. Todos, ó Deus, ali, presidente, vice-presidente, os 11 do judiciário, os senadores, os deputados estaduais, federais, vereadores, prefeitos, governadores desse país, as autoridades, os vice-prefeitos, os vice-governadores, todos desse país, pesa na balança. Senhor. Pesa na balança e faz-nos justiça. Faz justiça ao teu povo que clama por justiça. Tem misericórdia do pobre, da viúva, do órfão, do deficiente, de todos, ó Deus, pessoas com deficiência, de todos, ó Deus, as crianças, de todas as pessoas, ó Deus, que não têm dinheiro para, às vezes, se sustentar, às vezes, para entrar numa justiça, para que façam justiça. Mas tu és o juiz de todos. Tu és o juiz de toda a terra, Senhor. Tu tem a balança justa. Tu tem, ó Deus, as balanças, Senhor. Sobre todas as balanças, tu seguras, Deus. Tu sabes o que é verdade e o que é mentira. Faz-nos justiça, Deus. Faz diferença entre o justo e o ímpio. Porque como justo juiz tu faz diferença. Entre os justos e os ímpios, ó Deus. Cobra, ó Deus. Pisa ali em Brasília. Pisa nos 3 poderes e faz a tua justiça. Pisa com os 2 pés, ó Deus. Julga o teu povo. Julga, Deus, todas as classes sociais. Julga, Senhor, com justiça e com equidade, Senhor, porque estamos vendo, ó Deus, a olhos claros, não mais na calada da noite, mas à luz do dia, muitos falsos julgamentos, muitas balanças enganosas, Senhor. E a tua palavra fala que a balança enganosa é abominação para ti. Então faz valer a tua palavra. Faz cumprir a tua palavra, porque Jesus disse que tudo passará, menos a tua palavra se cumprirá. Então cumpra, ó Deus, nesse país, a tua palavra, Senhor, a tua lei maior que é sobre todas as leis, faz valer a tua palavra. Cumpra-se, ó Deus, em cada família, em cada autoridade desse país, Senhor. Em cada autoridade para que nós tenhamos paz, diz em 2 Timóteo, para que nós oremos para que nós tenhamos paz, ó Deus. Dá paz à tua igreja, dá paz ao teu povo, porque somos o corpo de Cristo. Somos parte de ti, Senhor. Parte de ti e não, ó Deus, cauda. Tu és, ó Deus, o nosso cabeça. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Rei, tu és o nosso mediador. Tu pagastes o alto preço de sangue por nós. Então nós cremos em ti. Nós queremos, ó Deus, pelo sangue de Jesus e no poder do sangue, em nome de Jesus, no poder do sangue, que faças, ó Deus, com os teus servos, com os teus filhos, com todos aqueles que precisam de ti, ó Deus. Justiça no Brasil. Ah, Deus, em cada estado, ó Deus, desde o maior ao menor, faz justiça. Desde o maior ao menor nesse país, faz justiça. Tens misericórdia de nós, teus servos, teus filhos. Tem misericórdia, Deus, de tantos quantos teus servos, teus filhos, sobre a face da terra. Em especial, estamos orando agora pelo Brasil, porque, ó Deus, será independência. Que haja paz, ó Deus, ali em Brasília, que haja paz em cada estado do Brasil, ó Deus.
Tens misericórdia, Deus, em cada igreja, teu povo, teus filhos. Abençoa cada igreja, abençoa, Deus, cada igreja local, Senhor. Tens misericórdia de nós precisamos de Ti, Senhor. Tua palavra diz, ó Deus, se o meu povo se humilhar, orar e me buscar minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, Senhor. Então faz, ó Deus, a tua vontade. Tens misericórdia de nós, teu povo, teus filhos, teus servos, as tuas famílias. Tens misericórdia, Deus, de cada pessoa, de cada profissional, ó Deus, seja do maior ao menor, Deus, de todas as profissões. Nós te pedimos, ó Deus, abençoa, tens misericórdia, tens misericórdia. E aqueles ainda que não te aceitaram como único e suficiente Salvador, Senhor, que eles aceitem, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada casa, Deus, que diga, eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador da minha vida. E eu quero ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sejam eles batizados no Espírito Santo, Senhor. Sejam eles cheios do Espírito Santo para entenderem a tua palavra. Que eles busquem e te peçam, eu quero ser batizado no teu Espírito Santo, Jesus. Com o Espírito Santo, para entender a tua palavra. Para entender a Bíblia, para entender, Senhor. E seja a minha família abençoada, liberta. Em nome de Jesus, no poder do Santo. Senhor, nós cremos que aqueles que fizerem essa oração sejam abençoados. Que fizerem com sinceridade de coração, porque tu conheces os corações, tu conheces os pensamentos nossos. Tu lês os pensamentos, porque tu é onisciente, presciente, onisciente, onipotente, onipresente. Então ouve, a Deus, as orações daqueles que fizeram com fé, fizeram com temor, fizeram a Deus sinceramente. E abençoa em nome de Jesus, protege-os, livra-os do mal. Que não haja morte ali, ó Deus, amanhã em Brasília, daqueles teus servos, teus filhos. Que fizerem a tua vontade, que se comportarem como teus servos, teus filhos. Coloca os teus anjos ali, guardando e livrando os teus servos, os teus filhos, em nome de Jesus. Tem misericórdia dos demais. Tens misericórdia. Nós te pedimos, nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus, no poder do sangue. Amém. Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe você, sua família, seus filhos, a todos, em nome de Jesus. Dê o seu like, ajude a espalhar a mensagem de Deus, a oração dos servos de Deus, para a bênção de tantos quantos receberem com fé, disserem assim, eu recebo e eu agradeço em nome de Jesus. E aí você vai receber as bênçãos dessa oração, tendo fé que Deus está com você, com sua família, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima oração. Amanhã nós estaremos de novo orando por você. Estaremos aí todos os dias fazendo orações por você, por sua família. Pelo Brasil, nós vamos orar mais pelo Brasil. E colocando aqui ainda sobre um vídeo que nós fizemos, que o anjo entrava no Acre, né? Um anjo, mas nós explicamos lá que tipo de anjo era um principado, não era um anjo de Deus. Hoje, se você ver no ac24horas.com do Acre, esse anjo, né, decaído, não era um anjo de Deus, nós explicamos lá, naquela live, naquele vídeo, houve destruição no Acre. Houve destruição, caindo antenas de internet, caindo antenas aqui, que vai ser restabelecidas. Vão levar uma semana, pelo menos, para restabelecer isso, no mínimo, ou mais, né? Em Plácido de Castro e outras cidades, Rio Branco também, né? Então, são principais de destruição, nós explicamos lá, né? Então, veja lá o vídeo, há uns 4 vídeos atrás nós colocamos isso, que o anjo entrava no Acre, e eu vou colocar o link aqui do jornal do Acre, aonde mostra essa destruição. Então, uma profecia que foi feita aqui por um profeta de Deus aqui do Acre, em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, depois de Rio Branco, capital, Cruzeiro do Sul, profeta Francisco, mais conhecido como Francisco Fanta, ele trouxe essa profecia e se cumpriu, hoje já se cumpriu parte dessa profecia. Vamos ver se vai isso acontecer em outras cidades, né? O povo do Acre está orando, está em alerta em relação a isso. Está vindo muitas destruições em vários lugares, nós colocamos aqui nos Estados Unidos, o último vídeo, a destruição de um principado lá, com 240 km por hora, né? O vento lá. Então, muito forte, e assim aqui no Acre também. Então, Deus abençoe você. Ore mais por você, pela sua família, pelo Brasil, em nome de Jesus. Amém?